Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Seja bem-vindo mais uma vez e hoje vamos falar sobre agilidade estratégica. Mas antes da gente começar, que esse é um tema incrível e vamos estar falando de paradoxo da agilidade estratégica, curte aqui, compartilha, manda para amigos, principalmente o pessoal da pós-graduação, da graduação, mestrado, doutorado, e vamos criar um grande hub, ecossistema, né, de falar de inovação, discutir inovação e principalmente nesse novo contexto, nesse novo mundo. Mas, voltando ao tema, quando a gente pensa em agilidade estratégica, a gente pensa muito no contexto de inovação e nos ambientes cada vez mais dinâmicos. E o que a gente precisa da agilidade estratégica é porque ela é uma condição essencial hoje para as empresas se adaptarem a essa nova ordem, novo modelo de negócio e navegarem por meios de ambientes extremamente turbulentos. Então, quando a gente pensa em hipercompetitividade, quando a gente falava de hipercompetitividade e ambientes dinâmicos e supercompetitivos, a gente estava falando muito que era importante que as empresas, que são empresas diferenciadas, dinâmicas e com uma capacidade de adaptabilidade e de produção muito forte, trabalhando fortemente com o desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, né, e novos mercados, que ela tinha agilidade estratégica. Então, quando a gente pensa em agilidade estratégica, que é a capacidade continuamente de ajustar e adaptar a direção estratégica do negócio e de criar não apenas novos produtos e serviços, como também desenvolver novos modelos de negócio por meios inovadores que gerem valor para as empresas em função do propósito estratégico das mudanças circunstanciais. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem um paradoxo da agilidade estratégica, que é a estratégia de longo prazo versus a agilidade estratégica. Então, imagina que tem mercados e negócios que são gigantescos, empresas que são gigantescas, empresas que são elefantes. Quando a gente pensa numa empresa que é elefante, toda empresa é gigante, ela tem uma estratégia de longo prazo, ela pensa numa rampa, né, de curto, médio e longo prazo. Quando a gente está falando de curto prazo, estamos falando do período de 1 a 3 anos. De médio prazo, estamos falando de 3 a 5 anos. E de longo prazo, de 5 a 10 anos. Então, toda grande empresa, né, às vezes quando a gente está no varejo, né, retail, basicamente eles trabalham, né, com estratégia de curto prazo dentro do calendário anual, ou seja, de um ano você tem lá uma estratégia de curto prazo. E daí você tem de médio prazo até 3 anos e de longo prazo de 3 em diante. Porque o varejo ele é muito dinâmico, ele sente muito o negócio, o momento, mês a mês, né? Então por isso que o EBITDA do varejo ele acaba sendo, né, muito importante, estratégico e etc. Mas tem uma outra coisa que o varejo que determina o sucesso do negócio, é o caixa da empresa. Então no varejo é muito importante o caixa. Mas quando a gente está falando de estratégia de longo prazo, agilidade estratégica, a gente está falando, né, de um contexto geral. Então qualquer empresa, quando a gente pensa em estratégia de longo prazo, a primeira coisa é o seguinte: quais são as possibilidades que no longo prazo não são facilmente reversíveis? Tem investimento de alto valor em capital intensivo que, se você faz aquele investimento, mesmo no longo prazo você continua tendo investimento. Então é importantíssimo você ter muita segurança na possibilidade de fazer investimentos que sejam investimentos de longo prazo com alto capital intensivo, né? Com capital de alto valor. A outra coisa são alocações de recursos. Às vezes você tem estratégia de longo prazo que você está alocando recursos e que, consequentemente, isso gera um forte compromisso com aquele recurso. Com isso, faz com que dentro da sua estratégia de longo prazo você tenha que ter um direcionador que não mude esse recurso do caminho. E outra é o grande impacto nas pessoas. Quando você pensa numa estratégia de longo prazo, as pessoas, a tua estrutura, os processos e a cultura da empresa tem que estar muito relacionada a essa estratégia de longo prazo. Porque o que faz o negócio acontecer são as pessoas, toda a infraestrutura que você tem, os processos e a tua cultura. Quando a gente pensa em grandes empresas, grandes corporações, essa cultura ela é muito forte. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em startup, que está desenvolvendo um novo negócio, a cultura é muito o olhar do dono.
ele já vai moldando a cultura da empresa no olhar dele. A questão é que quando a gente pensa nesse olhar, né, de quem desenvolveu o negócio, de quem é o CEO do negócio, porque esse negócio ele acaba tendo um dinamismo, uma dinâmica muito diferenciada, essa cultura também impacta. Haja vista quando a gente olha, né, toda a história dos grandes negócios que foram disruptivos e que hoje são empresas gigantescas, a gente pensa, a gente olha muito essa questão de como houve uma cultura de transformação e muito com o olhar do dono e se adaptou a um novo contexto, a uma nova cultura, e como foi duro isso. Em várias situações, nessas Big Techs, o CEO teve que sair da empresa para mudar, né, a cultura da empresa. Imagina isso. Então, fazendo um paralelo da estratégia de longo prazo versus agilidade estratégica, na agilidade estratégica a gente tem que permanecer alerta e flexível. Então, quando a gente pensa em adaptabilidade, quando a gente pensa constantemente no dinamismo do nosso negócio, a própria palavra agilidade estratégica ela traz essa questão de permanecer alerta e flexível. E por isso que essas empresas que continuam tendo uma capacidade adaptativa muito grande geram continuamente uma renovação. Por quê? A continuada renovação faz com que a possibilidade de permanência e ser perene seja muito maior. E daí esses ajustes rápidos e uma mudança de direção faz com que essas empresas tenham muito sucesso. Então, nesse novo mundo, nesse novo contexto, é fundamental, dentro da agilidade estratégica, a gente ter esses mecanismos. Basicamente, estamos falando de 3 grandes pilares dentro da agilidade estratégica. É a sensibilidade estratégica, é a unidade de liderança, então é fundamental isso, e a fluidez de recursos. Quando a gente fala de sensibilidade estratégica, é que todo líder, todo grande executivo, ele tem que ter um pilar que é um pensamento visionário junto com um pensamento estratégico. A soma desses dois traz uma sensibilidade estratégica. Ele analisa a hipercompetitividade, o contexto, o mercado e, diante da maturidade e experiência dele, ele traz uma sensibilidade estratégica para um negócio. Uma outra é que é muito relevante que a liderança que definiu a orientação estratégica e se tornou uma referência para a equipe e para o mercado, ela continue. Porque se ela não continuar, há uma quebra, né, do sentimento de confiabilidade e ao mesmo tempo de continuidade dos negócios. Então, a unidade de liderança, ela continuar, né, dentro daquele contexto, dentro daquele cenário e principalmente fazendo com que as coisas aconteçam como ficou estabelecido. E por último, é a fluidez, porque a fluidez, né, dos recursos dentro daquela estratégia que estava previsto para fazer com que as coisas aconteçam, principalmente quando a gente está falando de grandes mercados, faz com que essa agilidade estratégica seja adaptativa e trabalhe fortemente em todos esses pilares. Então, ou seja, esses são os mecanismos. Eu espero que fique claro, transparente, tenha ficado claro para todos, e que isso fique no mindset, na mente, né, de quem tem a oportunidade de fazer as coisas acontecerem, para que, de uma forma muito dinâmica, fluida, né, e tranquila, né, consiga estabelecer e implementar novos projetos, novas oportunidades e, por que não, novos negócios dentro de cada uma das empresas. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!